dia, boa tarde, boa noite a todos, em especial a você, em especial a minhas amigas, meus amigos que se inscreveram no canal, meu muito obrigado, obrigado pelo apoio, pela força. Nós hoje já estamos com 130 inscritos, o que é uma grande vitória, né, porque tudo é feito por mim, né, todas as artes, com a ajuda dos alunos. E isso me deixa muito contente, do trabalho estar rendendo frutos, do trabalho estar rendendo bastante visibilidade, e tudo isso é graças a vocês. E gostaria de convidar você, que pela primeira vez hoje me dá a honra de assistir essa pequena aula no canal, por favor, se inscreva, coloca lá, inscreva-se. Depois, ative o sininho para as notificações e também não deixe de participar do nosso Cantinho da Fé, todo sábado e todo domingo, onde nós falamos da Palavra de Deus, que eu tenho certeza irá ajudar vocês muito nessa caminhada. Hoje eu estou, como vocês podem estar vendo, com a camisa da Grande Portuguesa de Desportos, que hoje é líder da Série A2 do Campeonato Paulista, e que me orgulha muito, e uso essa camisa não porque torço para a Portuguesa, mas sim em homenagem a uma pessoa muito especial que não está mais entre nós, que é o meu pai, que me ensinou a ser os exemplos que eu tenho, os exemplos de vida, eu tiro desse grande homem que Deus pôs na minha vida. Tenho muito orgulho de ser filho do meu pai. O tema de hoje é um tema sobre livramento condicional, né? E nós tivemos algumas alterações do livramento condicional em virtude, né, do advento do pacote anticrimes. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa matéria. O livramento condicional está previsto do artigo 83 até o artigo 90 do Código Penal. E a primeira coisa, né, que eu ensino para os meus alunos é a questão da pena. Para obter o livramento condicional, é necessário que a pena privativa de liberdade seja igual ou superior a 2 anos. Uma outra coisa que eu ensino para eles, diferentemente do sursi, onde a pena é suspensa, o livramento condicional, o sujeito já está cumprindo pena, né? E não existe liberdade condicional, né? E nem liberdade provisória, e nem livramento provisório. O que existe é livramento condicional e liberdade provisória. A liberdade provisória é para que o acusado responda ao processo de liberdade. O livramento condicional é um benefício. E como todo benefício prisional, ele deve ser requerido junto à vara das execuções criminais. O primeiro requisito é a pena tem que ser igual ou superior a 2 anos. E nós temos 3 categorias que nós temos que observar. Se o acusado é primário, se o acusado é reincidente ou se ele praticou o crime hediondo. Então vamos lá. Se ele não for reincidente em crime doloso e tem bons antecedentes, a gente vai se lembrar do terço. Lembre-se bem, quando você for estudar, da Igreja Católica, daquelas senhoras, né, que vão na igreja e rezam o terço. Então, para obter o livramento condicional, é necessário que ele cumpra 1/3 da pena. Quando ele é reincidente em crime doloso, a gente se lembra do Fábio Júnior, a metade da laranja, né? Então, ele tem que cumprir metade da pena se ele for reincidente em crime doloso. Além disso, ele tem que ter
um comportamento satisfatório durante a execução da pena, aptidão ao trabalho, e o inciso 4º fala da reparação do dano, salvo sobre a impossibilidade de o fazer. Para os crimes hediondos, aqueles previstos na Lei 8.072/90, ele tem que cumprir 2/3. E eu brinco que a fé aqui é dobrada, ou o castigo pelo pecado cometido foi muito grande, que ele precisou rezar 2/3. Então, 1/3 para o condenado que não for reincidente, metade da laranja ou metade da pena se o condenado for reincidente em crime doloso, e aquele sujeito que comete muitos pecados, que o padre dá 2/3 de penitência, isso é o crime hediondo. Mas, para o crime hediondo, exige o livramento condicional que ele não seja reincidente específico em crimes dessa natureza. E estudando a respeito de reincidência específica é aquele indivíduo que pratica crime hediondo e depois pratica outro crime hediondo. Nós temos que observar também que em 23 de janeiro de 2020 foi colocado o pacote anticrimes, e no artigo 112, da Lei de Execução Penal, no seu inciso 6º, foi vedado o livramento condicional quando o sujeito pratica crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Ou seja, existe uma vedação no artigo 112, inciso 6º da Lei 7.210/84, que foi alterada pelo pacote anticrimes, no seu inciso 6º, veda o livramento condicional quando o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado em que houver resultado morte. E também vedado o livramento condicional por essa mesma lei quando ele comete crime hediondo ou equiparado com resultado morte, no seu inciso 7º. Prestem atenção que é uma lei de 23 de janeiro de 2020, e como o livramento condicional, na minha concepção, é uma matéria de direito material, a lei nova não pode retroagir, salvo para beneficiar o acusado. Bom, e o que é o livramento condicional? O livramento condicional nada mais é do que uma antecipação da liberdade do condenado antes do cumprimento da pena. Para quem vai fazer exame de ordem, se cair essa petição de livramento condicional, ela deve ser apresentada ao juiz das execuções penais. E se for indeferido, ou se for deferido, o recurso cabível da decisão que denega o livramento condicional ou concede o livramento condicional, como se trata de lei específica, é o agravo. Quando a lei fala assim, o juiz poderá conceder, essa questão foi muito debatida na doutrina e chegou-se ao consenso que essa questão do poderá é um direito subjetivo do réu frente ao poder penal do Estado. E é importante que a antecipação da liberdade dele ela é condicional e precária. Fui procurar a respeito disso e encontrei uma passagem do professor Kleber Masson que diz o seguinte: a liberdade é antecipada, condicional e precária. Antecipada, pois o condenado retorna ao convívio social antes do integral cumprimento da pena privativa de liberdade. Condicional, pois durante o período restante da pena, que é o período de prova, o egresso submete-se ao atendimento de determinadas condições fixadas na decisão que concede o benefício. E precária, porque pode ser revogada se sobrevier uma ou mais condições do artigo 86 ou 87 do Código Penal.
Professor Kleber Masson, Direito Penal Esquematizado, Parte Geral, 11ª edição, Rio de Janeiro Forense, primeiro volume. Outro autor bastante conhecido, que é o professor César Roberto Bittencourt, diz que o livramento condicional é uma antecipação, embora limitada, da liberdade. Por meio desse instituto, coloca-se no convívio social o criminoso que apresenta, em determinado momento do cumprimento da pena, suficiente regeneração. Outro autor que eu gosto bastante, que é o professor Guilherme de Souza Nutti, afirma que o livramento condicional é destinado a permitir a redução do tempo de prisão com a concessão antecipada e provisória da liberdade do condenado, quando é cumprida a pena privativa de liberdade mediante o preenchimento de determinados requisitos e aceitação de certas condições. Outro autor, que é o professor Juarez Cirinos dos Santos, diz o seguinte: a liberdade condicional constitui a fase final desinstitucionalizada de execução de pena privativa de liberdade, com o objetivo de reduzir os malefícios da prisão e facilitar a reinserção do condenado. Então vamos fazer, o retrospecto de tudo que foi visto até aqui. Primeira condição: pena privativa de liberdade fixada em 2 anos ou mais. Cumprimento de mais de 1/3 da pena se ele não for reincidente em crime doloso. Se ele for reincidente, metade da pena. Mais de 2/3 na condenação de crime hediondo. Outro requisito: reparação do dano. Outro requisito: ostentar um bom comportamento carcerário e não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Bom desempenho no trabalho que lhe for atribuído e aptidão para prover a sua própria subsistência. Para o condenado em crime doloso, com violência ou grave ameaça, a concessão pode ficar subordinada ao exame criminológico. A questão que vem sido colocada é a questão da falta grave, que está ou foi inserida na linha B. Não cometimento da falta grave nos últimos 12 meses. A linha B é acrescentada pela Lei 13.964, de 24/12/2019. Entendo eu que essa falta grave, ela somente pode ser considerada como obstáculo para o livramento condicional se praticada pós vigência da lei, ou seja, pós 24 de janeiro de 2020, porque o pacote anticrimes ele tem uma vacatio legis de 1 mês. Também no livramento condicional podem ser fixadas condições. E essas condições podem ser obrigatórias ou facultativas. Isso vocês vão encontrar no 132 da LEP, que é obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho, comunicar periodicamente o juiz de sua ocupação, não mudar do território da comarca do juiz da execução sem prévia autorização desse. Condições facultativas: não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar de proteção e recolher-se à habitação em hora fixada e não frequentar determinados lugares. No Código Penal, nós temos 2 hipóteses de revogação que vocês vão encontrar no artigo 86 e 87. O artigo 86, ele fala sobre a revogação obrigatória. O agente, ele vai ter o livramento condicional revogado quando? Por praticar crime durante a vigência do benefício. Então, ele obtém o livramento condicional, entra no período de prova e comete o crime. Professor, o que é período de prova? Vamos supor que alguém é condenado a 12 anos e é primário. 12 dividido por 3,
4 anos. Restam 8 anos de cumprimento de pena. Esses 8 anos de cumprimento de pena é o que nós chamamos de período de prova. Se ele cometeu o crime no período de prova e ele for condenado por sentença irrecorrível. Isso que é importante, é a pegadinha. Então, se ele é condenado por sentença irrecorrível, por crime praticado no período de prova, aí revoga-se o livramento condicional. O que acontece quando alguém está no gozo de livramento condicional e pratica crime? O juiz deve prorrogar o período de livramento condicional até a decisão do processo em que ele praticou o crime durante a vigência do benefício. Então, prestem bem atenção, novo crime praticado após ter sido colocado em liberdade, quando já havia sido concedido o livramento condicional. E a segunda hipótese é quando ele está no livramento condicional, pratica um crime antes do livramento condicional e a nova condenação, somada à condenação que ele obteve o livramento condicional, não preenche os requisitos de 1/3, metade ou mais de 2/3. Nessas hipóteses, a revogação ela é obrigatória. A revogação facultativa, quando ele deixa de cumprir qualquer das obrigações da sentença ou for de forma irrecorrível condenado por crime ou contravenção a pena que não seja pena privativa de liberdade. Percebam que 87 ele fala de revogação facultativa, ou seja, o juiz não tem a obrigação, como tem no 86, de revogar o livramento condicional. Tá? Quais são os efeitos da revogação? Como penalidade, após ele ter praticado o crime, após o início do livramento condicional, ele perde todo o período que ele ficou livre. Assim, por exemplo, naquele caso que eu falei para vocês, 12 anos, cumpriu 1/3, está 8 anos em período de prova, ficou 5 anos lá no período de prova e aí comete um crime. Eu posso usar esses 5 anos para fim de detração penal? Resposta, não. Por quê? Porque o artigo 88 ele é expresso no sentido de que esse tempo não se desconta do benefício do condenado. Ele volta para cumprir o restante, ou seja, os 8 anos, e somado ao novo crime. Quando ele cumpre o livramento condicional de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência, a pena é extinta. Vocês vão encontrar isso no artigo 89. E eu achei várias decisões, inclusive enfrentei essa situação na prática. Eu tinha um cliente meu que estava em gozo do livramento condicional e ele praticou um crime no gozo do livramento condicional. E o livramento condicional continuou a correr e o Ministério Público ele não requereu a prorrogação do período de prova e nem o juiz da execução requereu a prorrogação do período de prova. Eu argumentei que, diante dessa omissão do Estado, ele não poderia ser prejudicado e pedi para que fosse extinta a pena. E eu me baseei em alguns julgados, que eu vou citar para vocês. Habeas corpus, processo penal, livramento condicional, nova condenação, sentença irrecorrível após o período de prova, revogação, impossibilidade, ofensa à duração razoável do processo, ocorrência, ordem concedida. Decorrido o período de prova, sem que o magistrado tenha revogado expressamente o livramento condicional,
fica extinta a pena privativa de liberdade. Estando o HC pronto para julgamento há 5 meses, sem inclusão em mesa, resta configurada lesão à garantia da razoabilidade da duração do processo. Superação da súmula 661, ordem concedida, habeas corpus 88.610, Rio de Janeiro, ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 5/7/2007. Outro que eu argumentei é esse aqui. Habeas corpus, execução penal, livramento condicional, prática de delito, suspensão do benefício após o período de prova, inviabilidade, extinção da punibilidade. A prática de crime durante o livramento condicional impõe ao magistrado das execuções penais a suspensão cautelar do benefício dentro do período de prova, sendo inviável a adoção dessa medida após esse período. Não existindo, portanto, decisão que suspenda cautelarmente o livramento condicional e transcorrendo sem óbice o prazo do benefício, é impositivo, nos termos da jurisprudência dessa Corte, reconhecer a extinção da pena por seu integral cumprimento. Habeas corpus não conhecido, porém, ordem concedida de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente, dado o término do cumprimento do período de prova do livramento condicional, sem suspensão ad cautelam desse benefício. Processo número 050.04.05.0039, Vara das Execuções Criminais de São Paulo, STJ, habeas corpus 295.881/SP, sexta turma, relator ministro Rogério Silete Cruz, julgado em 26/8/2014. Então, o que deve ter em mente o julgador, principalmente se for juiz da execução penal? Se o sujeito está em gozo do livramento condicional e ele vem a praticar um crime durante o período de prova, ele não vai poder revogar o benefício de forma obrigatória. Por quê? Porque a lei exige a condenação definitiva. O que ele tem que fazer? Ele tem que suspender o livramento condicional ou prorrogar o período de prova até o julgamento desse novo processo. Se ele não fizer isso e no final ele indeferir o pedido de extinção da pena pelo cumprimento, vocês podem ingressar com agravo em execução penal e habeas corpus, alegando esta omissão. Aconteceu comigo e eu fiz e eu consegui êxito nesse pedido. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, né, e deixar bem claro, é que o pacote anticrimes, né, ele colocou a questão da falta grave nos últimos 12 meses. A minha opinião pessoal, a falta grave só se aplica para aqueles condenados que estão cumprindo ou que entram no sistema carcerário pós advento do pacote anticrimes, né? Essa questão da vedação do livramento condicional com resultado morte. Também, minha opinião, a Lei 13.964 de 2019, ela vai se aplicar a partir da sua vigência, não atingindo, evidentemente, aqueles que praticaram já o crime de forma anterior à sua vigência. Então, o que nós podemos também falar a respeito disso? Livramento condicional é um direito subjetivo do condenado. Nós temos os prazos, que é de 1/3, metade, se ele for reincidente, e mais de 2/3 se ele praticar crime hediondo. O pedido ele é feito na vara das execuções criminais.
O recurso cabível é o recurso de agravo. Revoga-se o livramento condicional se ele praticar crime durante o benefício com sentença transitada em julgado. O pacote anticrimes veda o livramento condicional àquele que pratica crime hediondo com resultado morte, em 2 incisos da Lei 7.210/84, e a questão que eu disse para vocês a respeito da não prorrogação do período de prova. Quando ele comete um crime, o juiz da execução deve ser comunicado e, nessa comunicação, estender o período de prova. Por quê? Porque se ele for condenado com sentença transitada em julgado, aí o que acontece? Revoga-se o benefício, ele cumpre o tempo, né, que ele esteve em liberdade, porque não se aproveita para nada, como nós vimos, e mais a pena do novo crime. Se não for feito isso, o que acontece? Pode ser extinta a punibilidade, segundo os entendimentos e as jurisprudências que eu passei para vocês. Cuidado para essa questão da falta grave. Meu particular entendimento é que ela foi inserida dentro do Código Penal, e sendo inserida dentro do Código Penal, é uma norma penal material que só se aplica aos crimes praticados pós sua vigência, princípio da retroatividade da lei, e no caso aqui é uma lei mais gravosa. E lembrar que todos os recursos cabíveis na vara de execução são ou é o recurso de agravo, né? Então, são essas considerações que eu gostaria de fazer para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, tido uma noção. Leiam do artigo 83 ao 90 e observem essa questão do 112 da LEP, da vedação do livramento condicional, porque são questões importantes e podem cair em algum concurso. No mais, um grande abraço para vocês, um grande beijo e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe.